A paciência, como eu disse inicialmente, é a ciência da paz. Enquanto que a impaciência é uma revolução interior que gera a guerra consigo mesmo, a guerra com os outros, a paciência nós vamos focalizar a paz, a pacificação. Como que vai acontecer o processo de pacificação por meio da ciência da paz? Ciência é conhecimento. Então, o primeiro passo para a pessoa desenvolver o núcleo psicodinâmico da paciência é reconhecer em si mesma essa tendência à impaciência, que pode ser mais intensa ou menos intensa. Mas, havendo impaciência, que esse movimento o tempo todo de exigência de perfeição em si mesmo e no mundo, de uma ilusão que ela controla o mundo, controla as pessoas e controla a si mesma na base da exigência, da força, que acaba sendo uma prepotência. Então, é fundamental que a pessoa reconheça essas tendências de si mesma. E aí, a partir do reconhecimento, que é o primeiro passo para um processo de mudança, né, você que conhece a técnica Parda, se não conhece, nós temos um vídeo específico sobre a técnica Parda no YouTube. O primeiro passo é a percepção, que é reconhecer que existe uma limitação em nós. Então, a partir da percepção, a pessoa vai ser convidada a se pacificar, a desenvolver a paciência nas várias situações. E tudo começa consigo mesmo. Nós não temos como ir até o outro, oferecer ao outro aquilo que nós não nos oferecemos. Então, o primeiro passo é aceitar que nós temos imperfeições, que não somos pessoas execráveis por termos imperfeições, e que no convite para todos nós é de nos acolher com as imperfeições e fazer esforços para gradualmente nos aperfeiçoar. Porque nessa questão da exigência, nós temos 3 movimentos: a exigência de perfeição, a negligência do aperfeiçoamento e o esforço de aperfeiçoamento, que é o equilíbrio. Então, a paciência está intimamente ligada à virtude do esforço de aperfeiçoamento. Eu sou uma pessoa que estou num processo de evolução. Essa evolução requer um esforço consciente, um esforço continuado, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, e assim sucessivamente. Realizado com paciência e perseverança, outra virtude intimamente ligada à virtude da paciência. Então, a pessoa vai fazer esforços continuados de autotransformação para gradualmente transformar as limitações que ela tem em oportunidades de crescimento interior. Então, esse esforço é um esforço continuado que só vai ser possível se a pessoa tiver paciência consigo mesma. Vamos usar uma analogia para que nós possamos compreender qual que é o sentido profundo da paciência. Vamos imaginar você cultivando no seu jardim, vamos imaginar que você tem um jardim. Mesmo que seja um cantinho no apartamento que você tem algumas plantas. E você vai plantar ali algumas flores. Você seleciona as sementes das flores, coloca no canteiro ou no vaso, e ali você vai colocar as sementes, vai cobrir com terra fértil, com humus, e vai irrigar na medida certa aquela semente. Daí, alguns dias, normalmente as sementes começam a brotar. Se você
tiver um movimento de impaciência, o que você vai desejar? Que dentro de uma semana, no máximo 2, as flores já estejam à disposição, já estejam brotando nas suas plantinhas. Essa é a impaciência. A pessoa exigiria da plantinha já produzir flores, estando já recém-germinadas. Ninguém faz isso com uma planta, porque se a pessoa fizesse isso com uma planta, ela estaria louca. Ela vai lá exigir da planta que ela produz flores, que ela produza flores em 15 dias. Em 15 dias, as plantinhas vão estar crescidinhas, já vão estar de um tamanho razoável, mas ainda muito distante do momento de maturação para que haja a produção das flores. Existem flores como a petúnia que em um mês está produzindo flores. Outras plantas levam mais tempo para produzir flores. As plantas perenes, por exemplo, uma orquídea, leva muito tempo para produzir flor. E nenhuma pessoa em sã consciência vai exigir de uma planta a flor antes do tempo. Por quê? Porque ela sabe que a planta tem um ciclo. Esse ciclo ele deve ser realizado para que haja produção. Então, a impaciência é exatamente não permitir o nosso ciclo de amadurecimento, de evolução. É exatamente isso que nós não exigimos de uma planta, se tivermos um mínimo de conhecimento de biologia, mas nós exigimos de nós mesmos, exigimos das pessoas. Então, a paciência é exatamente você aguardar que você tenha um ciclo de amadurecimento para que o esforço de autotransformação vá acontecendo. Esse esforço de aperfeiçoamento vá acontecendo. Então, um esforço continuado, paciente e perseverante de mudança. Então, quando a pessoa faz o exercício de aguardar o ciclo de autotransformação que vai acontecendo, nós temos visto aqui nas nossas lives, no curso de formação, que todo o processo de transformação ele começa na informação, passa por uma formação para que gere a transformação. Na informação, a pessoa toma o contato com o conhecimento da verdade. Ela conhece como ela funciona, ela conhece as leis da vida, conhece tudo isso, e a partir desse conhecimento, ela vai realizar um processo de formação, que é internalizar esse conhecimento por meio de exercícios. Esses exercícios pedem de nós um esforço continuado e paciente. Se não houver a paciência, que é essa ciência da paz, de você se pacificar, de você respeitar o ciclo evolutivo, o processo não evolui. A pessoa atropela-se. É a mesma coisa de você ir lá na plantinha que tem 15 dias e começar a procurar flor na planta. Aí você destrói a plantinha que está em formação. Quando nós entramos no movimento da impaciência, nesse bloqueio egóico, nós nos atacamos e claro que nós não vamos destruir a nós mesmos imediatamente, mas nós criamos uma energia mental tóxica destrutiva que nos adoece. Se nós fizermos com a planta, nós destruímos a planta. Ninguém faz isso com uma plantinha. Então, nós somos convidados a exercitar essa ciência, esse conhecimento de que o processo de formação, de internalização da verdade, por meio de exercício de virtudes, ele é gradual. Você vai fazendo um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, e assim sucessivamente. Quando a pessoa faz isso, ela aceita que o processo é assim, gradativo. Todo movimento de transformação interior, ele será suave, ele será leve.
Se for abrupto, se for exigente, não acontece, porque todo movimento de exigência vai gerar uma sabotagem subconsciente, porque a exigência vai contra uma lei do universo, que é a lei de liberdade. É como se você obrigasse você mesmo a evoluir, e não tem como evoluir por obrigação. Por isso a paciência é tão importante, para que você possa se pacificar e realizar todo o ciclo natural do processo evolutivo. Da mesma forma que você é convidado a fazer isso com você, aguardar de uma forma paciente, que o esforço vá sendo realizado dia após dia, você tem um convite de fazer a mesma coisa com os outros. Com a diferença de que com você, você pode desenvolver a virtude do autodomínio e trabalhar com você, fazendo esforços continuados, pacientes, perseverantes, disciplinados de mudança. Com o outro, você não tem como mudar o outro. Então, pede de nós um exercício maior até de paciência. Se eu exigir do outro uma perfeição que a outra pessoa não tem como ter, o que eu vou fazer? Eu vou entrar numa impaciência, numa intolerância, conforme já falamos agora há pouco. Agora, se eu aceitar que a outra pessoa é uma pessoa com limitações, mas também tem qualidades, que é um ser completo, e que eu possa aceitar a pessoa como um todo, com as suas qualidades e com as suas limitações, o que eu faço? Eu estou exercitando a virtude da paciência, utilizando a virtude da aceitação, eu vou me tornar uma pessoa tolerante com as imperfeições dos outros, eu me pacifico na relação interpessoal com as outras pessoas. Então, por isso a ciência da paz. Sem paciência, você não consegue ter um relacionamento harmonioso com o outro, porque você vai ficar numa exigência o tempo todo de perfeições, exigindo que a pessoa não tenha as limitações que ela tem, que ela tenha qualidades que ela não tem, você vai ficar nessa exigência infrutífera. Nunca vai produzir flores nem frutos um processo assim, por causa da impaciência. Em relação ao mundo, às imperfeições do mundo, se você também não acolher as imperfeições, fazendo exercício de paciência, você tumultua a sua vida, você cria uma guerra íntima com o mundo, porque o mundo não é como você gostaria, que ele tem imperfeições que você não gostaria que o mundo tivesse, que o mundo não tem qualidades que você gostaria que ele tivesse. Isso é válido quando falamos de mundo, desde o planeta como um todo, do nosso país, das condições políticas, de tudo que existe no mundo. Nós queremos que as pessoas e o mundo tenham perfeições, qualidades que elas não têm, defeitos que elas têm e nós gostaríamos que elas não tivessem, e quando nos deparamos com a realidade, entramos num estado de impaciência muito grande, criando essa guerra íntima. Então, se você quer viver em guerra, haja com impaciência, com intolerância, com inaceitação da realidade. Se você quer viver em paz, a paz interior é uma virtude culminante que ela é resultado da paciência. Quanto mais exercício de paciência, mais paz interior, porque nas virtudes nós temos uma pirâmide. Temos as virtudes culminantes, como a paz interior, a serenidade consciencial, que são virtudes que resultam de uma série de virtudes básicas e que vão, em conjunto, gerar virtudes tão importantes para a nossa vida como a paz. Quem é que não quer viver em paz? Fala-se muito em paz. É interessante isso, né? Porque as pessoas lutam pela paz. Tem muitas passeatas de
as pessoas colocam bandeiras, luta pela paz, lutando pela paz. É inconsequente um processo assim, porque se você entrar numa luta, você está numa guerra. Como que você pacifica fazendo guerra? Lutando contra os outros, lutando contra determinadas circunstâncias. É incongruente lutar para desenvolver paz. A paz é fruto da paciência, dessa virtude em que nós vamos cultivar em nossos corações. Se nós não nos dispusermos a desenvolver gradualmente a paciência, ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer na força, na marra, porque todo o processo de forçar uma situação é da impaciência e não da paciência. Então, numa síntese, é assim que nós vamos realizar os esforços para desenvolver a virtude da paciência, reconhecendo as nossas tendências à impaciência, reconhecendo que essa tendência à impaciência vem de um desejo de perfeição, uma exigência de perfeição de si mesmo e do mundo e das pessoas à nossa volta, e que a paciência vai surgir a partir do momento em que, em vez de exigência de perfeição, nós focamos no esforço de aperfeiçoamento e aceitamos tanto as nossas imperfeições, quanto a nossa capacidade de superar essas imperfeições e também dos outros, aceitamos as imperfeições que existem nos outros e no mundo, e acolhemos as pessoas como elas estão, né? Porque é importante lembrar sempre disso, nós não temos o poder em relação aos outros e ao mundo, nós temos o poder em relação a nós mesmos. Então, outra virtude fundamental, que é o poder de realização. O que eu posso e o que eu não posso. Nós já temos uma live já gravada sobre o poder de realização, está muito ligada à paciência também. Se eu entro no movimento de focar o que eu não posso, que é a exigência de perfeição do mundo, eu entro na impaciência, na intolerância, na raiva, na irritação e crio toda essa guerra interna. Se eu acolho, aceito que não tenho poder de mudar o mundo, não tenho poder de mudar os outros, eu tenho poder de mudar a mim mesmo, eu foco no exercício da virtude em mim mesmo. Então, se eu exercito a paciência, o que vai acontecer entre mim e o mundo, entre mim e as pessoas? O que vai acontecer entre mim e o mundo, entre mim e as pessoas? O que vai acontecer que quando eu foco na paciência, eu pacifico o meu interior, porque as pessoas e o mundo eu não tenho poder de mudar. Então eu reconheço isso, foco no poder que há em mim, e a minha paciência faz com que o mundo mude. Mas o mundo muda lá fora? Não. A minha visão de mundo muda. A minha visão do outro muda. E se a minha visão do outro muda, eu pacifico a minha relação com o outro. Eu pacifico a minha relação com o mundo, com as coisas externas. Então, essa é a ciência da paz. Eu vou me pacificando gradualmente, exercitando a paciência. Cada dia um pouquinho mais de paciência, cada dia mais um pouquinho. É o movimento de aceitar que tudo tem um ciclo. Como uma planta tem um ciclo para produzir flores, nós também temos um ciclo para produzir as flores da paciência, da tolerância, da paz em nossos corações.